Glória a Deus. Nesta mesma alegria eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? É com muita alegria poder rever aqui o rostinho de cada um dos irmãos. Eu sempre falava que eu iria vir aqui novamente, nem que seja por visita de surpresa, né? Mas aprove a Deus todas as coisas. E é muito bom estarmos juntos, reunidos em um só propósito, em uma só adoração. E sabendo que aquele que Ele é fiel para cumprir, Ele faz muito além, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Eu já senti a presença do Senhor aqui nesta noite. Eu já senti desde ao entrar nesta porta. Os louvores, cada frase, eu contemplei a presença daquele que toda honra e que toda glória é para Ele. E eu creio que o Senhor tem algo também através da palavra para o seu coração. Então não deixe que nada tire a tua atenção nesta noite. Não deixe que nada venha te deixar desapercebido. Porque Deus tem algo para o teu coração. Eu não sei a forma que você adentrou neste lugar. Eu não sei qual foi a tua petição ao adentrar neste lugar hoje. Ou durante o dia, qual foram as suas preocupações, as suas dificuldades. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele cuida de mim. E Ele cuida de você. E disso nós não podemos duvidar. Porque Ele é um pai. Um pai que ama e um pai que cuida. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos ler a palavra do Senhor, né? Que se encontra em Salmos, capítulo 71. Quando eu mandei a mensagem para a irmã Maria, eu perguntei para ela se deveria ser a mensagem realmente em Salmos, ou se a gente poderia dar a prioridade para o versículo, mas em outra passagem. E eu confesso que o Senhor me deu em Gênesis capítulo 37. E o irmão falou sobre a história de José. Ou seja, ele pregou. E se eu estivesse permanecido lá, eu confesso que eu iria deixar ele continuar. Mas o Senhor, Ele me deu uma outra direção. Eu até cheguei a fazer o esboço, tudo sobre José. Uma bênção. Na próxima vez eu vou trazer essa mensagem, tá? Mas Deus te abençoe, viu? Foi uma bênção. E o Senhor me trouxe para 2 Reis, capítulo 3. Mas primeiro vamos ler Salmo 71, a qual foi dado o título, né? Glória a Deus. E diz assim: pois Tu és a minha esperança, Senhor, Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. E segundo Reis, capítulo 3, apenas o versículo 17, que diz assim: porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, vosso gado e os vossos animais. Aleluia. Glória a Deus. E essa passagem, ela me faz recordar muito a vida dos jovens. Eu sou jovem. E o Senhor, Ele nos faz, quando nós desejamos a presença dEle, Ele nos faz procurar mais da presença dEle. Mas ao decorrer desse capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Israel, eles se encontravam em uma crise. E nós entendemos que quando nós falamos de crise, nós queremos abrir porta fora. Nós entendemos que quando nós falamos de crise, o coração aperta. Nós imaginamos o vale a qual nós iríamos passar. Mas a Bíblia vai dizer que nesse período de tempo, Acabe morre. Mas ao Acabe morrer,
Quem ocupa o seu lugar agora é o seu filho. E o seu filho, ele é como o pai, mas tem algo diferente. Jorão, ele entende os princípios. Jorão, ele conhece a Deus. Jorão, ele sabe quem é Deus. Mas ele tem um problema. Ele continua a adorar outros deuses. Ele continua a fazer algo que entristece o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora o reino de Persa, o reino de Messa, eles agora começam a confrontar o povo de Israel. Ele começa a confrontar o reinado de Jorão. Porque agora Acabe não está mais. Mas ele afronta o povo de Israel. Mas o interessante aqui, que ele agora vai buscar socorro. Mas uma pessoa que não está na presença de Deus. E buscar socorro a quem? E buscar socorro onde? Ele vai buscar socorro. Mas a Bíblia diz que existia um homem por nome de Josafá. Um jovem por nome de Josafá. Jovem este que tinha intimidade com Deus. Um jovem esse que não servia a Deus de qualquer maneira. Um jovem é esse que ele tinha crédito no céu com Deus. E agora, o Jorão, ele vai recorrer a Josafá. E ele manda uma carta para Josafá. Porque o reino de Messa, eles agora param a contribuição anual, a qual eles tinham todo ano de fazer para o povo de Israel. Mas agora o povo de Israel não tem mais nenhuma solução. E é aí onde aparece aqui a falta de esperança. Mas esse Josafá, ele tinha esperança. Porque ele conhecia o Deus da esperança. Ele conhecia o Deus que quando era o fim, para ele era um começo. E a Bíblia vai dizer que Jorão, ele chega e manda uma carta para Josafá. Um pedido de socorro. Essa crise, ela não é para a morte. Pode ser que você está passando uma crise em casamento. Pode ser que vocês estão passando por crises emocionais. Mas essa crise é para aperfeiçoamento do que Deus tem para as nossas vidas. E o paradoxo da crise é porque é através da crise que Deus abre porta onde não há parede. É na crise que Deus, ele começa a fazer o impossível se tornar possível, porque para nós temos as nossas limitações. Mas a Bíblia vai dizer que quando tem um homem, uma mulher que busca a presença de Deus, o primeiro nome a ser chamado será o dele. E Deus, ele quer que nós sejamos um Josafá na vida de alguém. Porque quando a crise bater em vossas casas, alguém vai ligar para você. Alguém vai bater na tua porta. Alguém vai dizer, olha, tem um Josafá ali que ora. Tem um Josafá ali que anda diferente. Tem um Josafá ali que sempre tem uma palavra de vida. E nós precisamos ser esse Josafá. Mas a Bíblia vai dizer que Josafá, ele não fugiu da responsabilidade dele. Porque Jorão mandou na carta, olha, nós estamos em guerra. Nós estamos em crise. E precisamos que nos ajude nessa guerra. E sabe o que Josafá disse? Eu vou. Eu vou, porque o meu povo será o teu povo, mas o meu Deus irá diante de nós. E sabe o interessante? Ele não foi atrás de homem, ele já sabia o direcionamento do próprio Deus.
E o nosso maior problema é esse. Porque quando nós estamos em crise, nós queremos ligar para o pastor antes de ir diretamente no Deus de Israel. No Deus que nos colocou de pé. No Deus que nos tirou de mão forte do Egito. Mas Josafá, ele já tinha o direcionamento de Deus. E ele diz, o meu Deus vai diante de nós. Porque ele sabia que o Deus de esperança tinha o propósito para ser cumprido. Tinha o propósito para cumprir na vida deles. E a Bíblia vai dizer que Josafá não foge da guerra e diz que vai. Mas acontece que eles convidam agora mais 2 reis. Que agora está Jorão, está agora Josafá. E eles convidam agora o rei dos midianitas. E agora são 3 reis. Mas Josafá, ele não questiona. Por que caminho iremos? Será que nós iremos ganhar essa peleja? Será como quantidade são os nossos inimigos? Ele não faz questionamento. Ele obedece. Ele vai adiante. Ele sabe o que ele está fazendo. E a Bíblia vai dizer que eles começam a caminhar e um grita: por que caminho iremos nós? E ele vai responder: pelo caminho do deserto. É no deserto que a fonte jorra. Porque quando nós falamos de deserto, nós só vimos a seca. Quando falamos de deserto, nós só vimos tristeza. Quando falamos de deserto, nós só vemos crise. Mas para quem conhece a Deus, um Deus poderoso, é no deserto que ele vê a provisão de Deus. E ele, nesta noite, ele provê a esperança que para você já havia acabado. E neste deserto ele providencia para você a água que jorra. E a Bíblia vai dizer que eles caminhavam naquele deserto. Mas chega um período de tempo que eles caminham por 7 dias. Poderia ser menos. O propósito era 7. E eles caminham, mas o problema não era eles ter caminhado 7 dias. O problema era ele estar andando em círculo. E sabe o que é andar em círculo? É você orar e não ver a porta se abrir. Andar em círculo é você consagrar, é você santificar, mas não ver a glória sendo manifestada. Andar em círculo é você orar pelo seu esposo, vice-versa, e o seu esposo não ser salvo. Sabe o que é andar em círculo? É você virar ano, entrar ano, sair ano, e nenhuma mudança na sua vida. Andar em círculo é você poder viver a sua vida toda e os dias se passando, mas você não poder levantar a bandeira e poder dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Andar em círculo é quando parece que tudo acontece na vida dos outros, na vida de quem está à sua vista, mas você não vê acontecer na sua vida. E aí nós começamos a fazer como Asaf. Os ímpios prosperam, e eu, Senhor? Começamos a reclamar. Mas o interessante é porque, se passarmos pelo processo do deserto, a água vai jorrar. Porque a água que jorra é a água que vem do trono de Deus. A água que jorra é a água viva, que te sacia, que quanto mais você bebe, você quer se alimentar dessa água. E a Bíblia vai dizer que por esse período de tempo, a água a qual eles carregavam acabou. A comida acabou. É fácil a gente conseguir ficar sem o alimento, sem comer. Mas e a água?
E é por isso que a Bíblia vai dizer que Ele é a água viva. É por isso que a Bíblia vai dizer: você que tem sede, vem a mim e beba. E a água faltou, a comida faltou. Mas a Bíblia também vai dizer que nesse momento aqui, o Senhor começa agora a olhar para aqueles 3 reis. O que será que eles irão fazer? O que será que vai acontecer agora? Mas alguém lembra e pergunta: tem algum profeta nesse deserto? Tem momento que Deus silencia com a gente, não é? Tem momento que parece que tudo que a gente quer, tudo que a gente almeja, era só ouvir a voz do Senhor. Mas o Senhor silencia, porque Ele prova quem Ele ama. Ele silencia porque Ele sabe até onde nós precisamos ir. Ele sabe até onde nós iremos suportar o processo. E a Bíblia vai dizer que um grita: ó, tem um profeta ali, o profeta Eliseu. E a Bíblia vai dizer que esse profeta, mesmo tantas ações que ele fizera, mesmo que ele era um profeta que tanto fez e as pessoas vulneravam ele, mas em nenhum momento ele pôde se exibir: eu sou o profeta. E mandou chamar esse profeta. E Eliseu chega até ali. Mas o interessante é que Jorão, ele não era filho do profeta Jezabel? Por que ele então não foi consultar a sua mãe, ou os deuses da sua mãe e do seu pai, Acabe? Porque ele estava com alguém que servia a Deus, o jovem Josafá. Ele estava acompanhado de alguém que era diferente, com alguém que liberava uma palavra e algo teria que acontecer. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a perguntar para Eliseu se teria alguma solução. Mas a Bíblia é tão linda que no capítulo 14 vai dizer: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Sabe por que ele teve resposta? Eliseu disse: olha, Jorão, eu estou aqui, não é por você não. Eu estou aqui por causa de Josafá. Porque foi ele que mandou me chamar. Porque por você, eu nem estava aqui. Por você, eu não abriria a minha boca e nem clamava ao Deus dos céus. Olha a moral que Josafá tinha. Olha a moral que Josafá tinha para decretar algo do céu para aquele povo. E Eliseu então, ele começou a clamar. Ele clamou. E às vezes nós recebemos uma palavra dura, como a do versículo 17. Nós queremos uma palavra de conforto. Nós queremos uma palavra de gratidão. Nós queremos que alguém venha e nos elogie, que alguém venha e parabeniza. Mas sabe o que Eliseu falou? Não vereis chuva, não vereis vento, não havereis sinal algum. Foi o silêncio para aqueles reis. Mas a Bíblia vai dizer que no próximo versículo, parte B, vai dizer: este vale se encherá de tanta água. Olha a esperança chegando. Olha a esperança chegando.
olha a esperança chegando. Mas para esse vale acontecer, Eliseu recebeu uma ordem do céu e disse: olha, vocês vão precisar cavar poços. Não poucos poços, não, mas muitos poços. No deserto é fácil cavar poços? Terra dura, né? Árida. Mas foi a ordem de Deus. Vocês terão que cavar poços. Quem quer milagre muito, cava muito. Mas como eu vou cavar? Como eu estou preparando para cumprir com o que Deus tem na minha vida, se eu não cavar os poços? Mas está muito duro essa terra. Mas é dali que vai haver esperança. Está difícil cavar esses poços, mas é dali que vai vir a resposta. E o nosso problema é que nós não queremos cavar. É por isso que quando chega a crise, nós perdemos a estabilidade. Porque se eu oro, se eu busco, quando a crise chega, eu vou ter força para abrir os poços. E se não tivesse abrido os poços, como esses vales iriam se encher? Mas eles cavaram muitos poços. Eles obedeceram a ordem de Eliseu. E eles cavaram. Porque a esperança viria. A esperança viria. Mas a guerra ainda estava acontecendo. A crise ainda estava acontecendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ainda não havia descido nesse período. Mas eu acho interessante, porque logo aqui a Bíblia vai dizer, ó: tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá. Olha a presença, como ela tem que ser extraordinária e essencial em nossas vidas. Olha só o quanta responsabilidade nós temos de andar com a presença. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, no versículo 17, este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale, vales e covas. Às vezes nós entramos nos vales. Às vezes a gente fala: estou passando pelo vale da sombra da morte. Ou às vezes: ô irmão, como é que você está? Estou no vale. Mas você está no vale como? Buscando a essência de uma esperança? Ou você está no vale reclamando, murmurando, questionando o porquê? Por que isso? Por que aquilo? Mas a Bíblia diz que quando Eliseu abriu a boca, o poder de Deus desceu sobre aquele lugar. Quando Eliseu abriu a boca, o que ele liberava acontecia. Não era porque Eliseu era bom, não era porque Josafá era bom, mas era porque eles se esforçavam para estar na presença do Senhor. É porque eles sabiam a necessidade de ganhar aquela batalha, aquela guerra. E às vezes nós estamos nas guerras espirituais porque nós não contemplamos pelos olhos espirituais. E nós achamos que é qualquer coisa. Ah, é só isso aqui, não tem nada a ver. E nesse nada a ver nós abrimos a cova e caímos dentro dela. E esquecemos que a cova que abrimos é para jorrar água de vida. Não é para criarmos as nossas próprias armadilhas. Mas a esperança deles estava sobre aquele vale. A esperança deles estava sobre aquelas covas que foram difíceis para abrir. O quão forte é a presença do Senhor. E o mais difícil é quando você está buscando por algo.
E parece que quanto mais você busca por aquilo, a porta está fechada. Quanto mais você busca aquilo, você não tem uma resposta. Mas é porque o Senhor, Ele sabe o tempo determinado para colocar nas tuas mãos. Porque a peleja não é minha. A peleja não é tua. Quando Moisés subiu ao monte, ele disse: Senhor, eu não quero anjos. Eu não quero arcanjos. Eu não quero querubins. Se a tua presença não for comigo, não me faça subir a este monte. Às vezes nós queremos tanta coisa, mas esquecemos da presença. E essa é a presença que invade a nossa vida. É a presença que invade o nosso ser. Não tem como eu pregar se eu não buscar essa presença. Não tem como eu querer servir a Deus e não deixar que esse evangelho me transforma, para que a presença dele possa aparecer na minha vida e eu desaparecer. Será que o Senhor pode contar com quantos Josafás nessa noite? Para abrir cisternas, para abrir covas, para abrir vales e entrar por eles, para saciar a sede de outros. E a Bíblia diz que os inimigos, eles foram exterminados. Era porque Josafá era bom? Não. Era porque Eliseu era o profeta dos profetas? Não. Existia alguém ali que prezava por esta presença. E nessa presença nós não podemos abrir mão dela. Porque nessa presença nós adquirimos a esperança para vidas que já perderam a esperança. E já perceberam que às vezes senta pessoas do nosso lado na igreja. Está passando por tanto vale. Nós olhamos dentro dos seus próprios olhos. Saímos e a pessoa está morrendo por dentro. E sabe para que serve a presença do Senhor em nossas vidas? Para a gente poder olhar dentro do olho de um jovem e dizer: estou aqui para o que precisar. Estou aqui para te ouvir. Sabe por que muitos jovens estão afastados da presença do Senhor? Porque a ousadia do Espírito Santo, que deveria estar nas nossas vidas para ser usado, às vezes nós a desperdiçamos. Porque nós não temos coragem de chegar para um visitante, um jovem, e dizer: olha, volte mais vezes. De chegar e dizer: olha, eu estou aqui. Se estiver passando alguma dificuldade, pode contar comigo. E aí o jovem vem, sai e não recebe um abraço. E vai encontrar segurança lá fora, no mundo. E ser diferente é abraçar a causa daqueles que estão lá fora, mas também abraçar a causa dos que estão aqui dentro. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos perder os daqui. Se nós não tivermos cuidado, iremos perder os nossos. E não é isso que o Espírito Santo ele almeja. Porque a presença dele é para ser constante em nossas vidas. Já parou para perceber quantos jovens hoje estão tão frios e parece que vêm só para marcar ponto na igreja? E onde está a esperança desses jovens? Será que esses jovens ainda têm a convicção de fé, de dizer: olha, eu conheci a Jesus e eu não quero apartar dele? Nós queremos fazer tantas coisas para divertir os jovens, mas esquecemos disso aqui, ó. Que tem algo que vai nos levar mais além. Que é algo que vai nos fazer forjar o nosso caráter em Cristo.
O povo de Israel, eles não precisaram fazer mais nada além de fazer as covas. E a Bíblia diz que eles começaram, mesmo que ainda não houve nenhum sinal. Olhou para o céu, não tinha sinal de chuva. De onde viria aquela água? Mas ele estava com promessa de que viria água de algum momento. Algum lugar a esperança iria chegar. E a Bíblia diz que eles agora reúnem e falam: olha, vamos fazer um sacrifício. O sacrifício não é só quando as coisas estão bem. O sacrifício é quando estamos nos piores dias das nossas vidas. Sabe aquele dia mau? Que alguém vai lá na sua porta, ó, fulano morreu. Sabe qual é o dia difícil? É quando alguém chega e fala: olha, o seu filho está lá nas drogas, e você perde sua estabilidade. Mas o nosso problema é esse, que nós esquecemos de ter reserva com Deus. Mas eles fizeram sacrifícios. Ah, mas vamos sacrificar como? Se o Senhor prometeu a água e até agora nada, para que vamos sacrificar? Mas a Bíblia vai dizer que no momento que eles reúnem para orar, para clamar, para fazer o sacrifício de holocausto, começa a vir a água. De onde? Só o Espírito Santo. E a água veio, mas tanta água, que todo o povo foi alimentado. Mas a Bíblia vai dizer também que quando os inimigos contemplaram aquela água, viu a água cor de sangue. E sabe qual foi o pensamento dos inimigos? Ah, o povo de Israel já estão todos mortos. Aquilo que é o fim, agora se torna o começo. Porque os inimigos já estavam todos mortos. Por quê? Porque foi através do holocausto. Foi através do sacrifício. Mas nós queremos alcançar a vitória sem ter sacrifício. Nós achamos que chegar aqui e louvar bonito é um grande sacrifício. Nós achamos que chegar aqui e pregar bonito é um grande sacrifício. Não é não. Achamos que ter uma oratória linda, perfeita, umas palavras maravilhosas é sacrifício. Não é. Sabe qual é o sacrifício? É quando eu estou no esconderijo do Altíssimo. É quando eu estou dentro do meu quarto, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali é o meu sacrifício. Ali eu vou ver acontecer coisas lá fora, a qual ninguém está ouvindo eu pedir. É alguém testemunhar algo lá que eu não pronunciei, mas eu sei que foi a minha oração. Eu sei que foi o meu sacrifício. Eu sei que dependeu de mim para aquele milagre acontecer. Houve sacrifício. Mas é um sacrifício de adoração. É um sacrifício que nós precisamos entender. Senhor, eu não posso viver de qualquer forma. Eu não posso ir à igreja, cultuar e voltar, e como se nada acontecesse. Um Josafá, ele precisa estar na igreja com presença. Ele precisa estar na faculdade com presença. Ele precisa estar em casa com a presença. Ele precisa estar na rua com a presença. A presença não pode faltar dele. Porque o salmista Davi, ele vai dizer: Senhor, não retires de mim a tua presença. Não retires de mim a tua presença. Ele reconheceu o quão falho ele era. Ele não era merecedor, mas ele suplicou: deixa eu perder tudo, Senhor, mas a tua presença não tira de mim. Essa é a presença que o Senhor, ele quer que nós andamos com ele.
Quer que sejamos jovens com a presença dEle, que testemunhamos a presença dEle. A timidez não vai deixar você de sentir a presença dEle. A sua vergonha não vai deixar que a presença de Deus seja na sua vida. Porque o Senhor, Ele não envergonha ninguém. Ele não envergonha ninguém. Mas a única coisa que nos afasta da presença é o pecado. O pecado nos afasta da presença do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que onde habita o pecado, superabundou. Aramas, tocalabas, turibicam, tarabas, andarabas. Superabundou na graça. Deixa essa graça te contagiar nesta noite. Deixa essa presença te contagiar nesta noite. Seja um Josafá da presença. Porque o Josafá da presença, ele vai trazer esperança para um vale, para a cova. Seja a esperança na vida de outras pessoas. Seja a esperança de acolher lágrimas do rosto de alguém. Seja a esperança de quando alguém estiver ali tão quietinho e você sentir que está triste, seja uma palavra de vida para aquela pessoa. Quantos jovens hoje estão suicidando? Quantos jovens hoje estão sofrendo uma depressão tão difícil e achando que não tem mais esperança para ele? E nós vamos viver de crente só em dias de culto? Não. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Essa presença ela deve ser constante nas nossas vidas. Ela precisa ser constante na sua vida. E nós precisamos levar ela mais além. Não é ficar entre quatro paredes, mas entender que Ele pode fazer infinitamente mais por nós. Senhor, em Tua presença, Senhor, nós encontramos, Pai. E queremos Te pedir, Senhor, nesta noite, que o Senhor possa invadir o nosso ser com a Tua presença. Nos ajude, Senhor, a andar na presença. Nos ajude a viver da Tua presença. Senhor, se há alguém aqui que está precisando de sentir a Tua presença como outrora, Pai, traz, Senhor, o mesmo desejo. Traz, Senhor, a mesma vontade de estar na Tua presença. Espírito Santo de Deus, se há alguma intimidade aqui, Pai, traz de volta a intimidade a qual o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, visita os jovens deste lugar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, meu Pai, resplandecer sobre eles o sol da justiça. Que a Tua presença, Senhor, possa impactar a vida desses jovens. Espírito Santo de Deus, visita essa igreja, Senhor, de uma maneira gloriosa. Levanta homens e mulheres que sejam Josafá, Senhor. Homens e mulheres que têm reserva no céu. Homens e mulheres dispostos a pagar preço por outras vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos à disposição dos céus nesta noite, Pai. Derrama da Tua presença, derrama da Tua glória, derrama da Tua graça, Senhor. Enche-nos, Senhor, com a Tua graça, porque é de Ti, Pai, que nós dependemos. Nós somos inteiramente dependentes de Ti, Senhor. Traz a esperança, Senhor. Traz a esperança, Pai, para aqueles que se encontram desesperançosos, Senhor. Para aqueles, Senhor, que tentaram, Senhor, dar cabo em suas próprias vidas. Traz a esperança, Senhor, para jovens, Senhor, que precisam de ver e de viver, Senhor, uma nova história.
porque é o Senhor que escreve uma nova história. Espírito Santo de Deus, que o Senhor, Pai, possa entrar em corações nessa noite. Visita a vizinhança desta igreja. Eu creio, Senhor, na salvação de almas, porque estão ouvindo a Tua palavra, estão ouvindo, Senhor, a Tua palavra, e a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que salva, é a Tua palavra que batiza com o Espírito Santo. Nós cremos no Teu agir, Senhor, e cremos que nesta noite o Senhor há de operar milagres e maravilhas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Desde já quero agradecer a Deus pela minha oportunidade. Fiquei feliz em ver umas crianças lindas de Jesus entrando ali. As líderes da tia. E eu quero só tirar uma dúvida. Aquela irmãzinha que está ali no fundo, é tia Cida? Só me confirma. Sim. Meu coração se encheu de alegria quando eu te vi. Tá? Amo sua vida. E eu confesso, sempre lembro de ti. E eu creio em coisas maravilhosas, tia Cida, que Deus vai fazer na sua vida. Deus, Ele está te dando esperança para a causa impossível. Deus está te dando direcionamento, porque vai jorrar água e o seu coração irá transbordar dessa água viva, porque a salvação vai começar a chegar na tua casa e a prosperidade de Deus vai estar sobre ti. O milagre e as maravilhas serão contemplados. Aleluia. Porque virá esperança. E a esperança é Jesus. Este é o lugar certo. Não precisa mais ficar com nenhuma dúvida. Este é o lugar que trará de volta vida. Trará de volta esperança. Trará de volta alegria. E aonde você pensou que teria luto, o Senhor dá vida. O Senhor dá vida. O Senhor dá vida. E vida com abundância. Onde você pensou que seria morte e seria fim, o Senhor está dando vida. A água irá jorrar, a água irá limpar, a água irá lavar. E tudo será novo. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.